Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 30 de dezembro a 5 de janeiro de 2025. Selecionamos algumas partes, tenho certeza que vai lhe ajudar a preparar e facilitar também a sua preparação de suas designações. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso de coração ter vocês aqui semanalmente para prepararmos as nossas designações, as nossas reuniões, as nossas joias espirituais, toda parte de nossa reunião. Eu me edifico, me encorajo e tenho certeza que também edifica e encoraja a fé dos irmãos para que assim possamos continuar servindo o nosso Deus Jeová até o fim de nossa vida. Gostaria apenas de lembrar a cada um de vocês já se inscrever no canal, ative o sino, faça o seu comentário, compartilhe, deixe o seu joinha, o seu like, isso é fundamental e muito importante para o canal, que assim você ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é bom e ele disponibiliza para mais pessoas. E caso você deseje contribuir com o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um Valeu Demais, que eu já expliquei como funciona. Então, as nossas joias espirituais hoje, como dito inicialmente, estão no capítulo 120 a 126 do livro dos Salmos. Então, iremos destacar alguns versículos e comentar a base deles. Só gostaria de fazer uma observação que todo irmão faz antes de iniciar essa parte, e é muito importante. Então, se você tem a oportunidade de comentar no Salão do Reino, respeite os 30 segundos ou menos. Isso é fundamental. Sabe por quê? Muitos irmãos preparam os seus comentários e querem comentar. Então, quando o irmão ele ultrapassa esses 30 segundos, ele acaba atrapalhando o desenvolvimento da reunião e deixa com que irmãos que se prepararam muito bem com antecedência não participem. Então, se você tem o costume de comentar além dos 30 segundos, se prepare com antecedência, marque no cronômetro, vê se realmente está dando 30 segundos. Se não estiver dando, diminua o seu comentário. Ajude o dirigente da parte a dar mais oportunidade para os irmãos. É porque às vezes vocês que estão sentados na assistência não conseguem observar quantos irmãos ficam sem comentar pelo fato de alguns irmãos, até mesmo irmãos experientes, passarem de 30 segundos, às vezes chegando até 1 minuto. Então, se você tem essa tendência, por favor, ore a Jeová, treine e marque o tempo que você está dando seu comentário. Tenha certeza que você, ao fazer isso, você vai estar se ajudando, porque você vai estar respeitando, a orientação simples de 30 segundos ou menos e vai estar dando oportunidade que mais irmãos participem. Ok? Então, seja compreensível nesse sentido e não fique chateado quando o irmão de tribuna falar 30 segundos ou menos, porque é uma orientação que todos recebem. E quando participamos e compreendemos e fazemos exatamente como é pedido, estamos ajudando no desenvolvimento da reunião também. Dito isso, vamos iniciar fazendo a leitura do livro do Salmo 124, versículo 2 ao 5, que diz assim: Se Jeová não estivesse conosco quando homens se levantaram para nos atacar, eles nos teriam devorado vivos na sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam arrastado, a torrente teria passado sobre nós, as águas violentas teriam nos dominado. Então a pergunta base desse texto é: será que podemos esperar que Jeová nos proteja fisicamente como fez com a nação de Israel? Então eu resumi da seguinte forma: sim, Jeová ele vai nos proteger como grupo, assim como ele fez com seu povo no passado e faz no presente. Mesmo que tentem nos eliminar como povo de Jeová, Jeová jamais deixará isso acontecer, pois somos o seu povo escolhido. A segunda pergunta da nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então, a partir de agora, a gente vai selecionar alguns versículos e comentar a base deles. O primeiro versículo que eu selecionei é o Salmo 120, o versículo 1. Clamei a Jeová na minha aflição, e ele me respondeu. Jeová, como um pai amoroso,
nunca vai deixar que seus filhos fiquem desamparados, sem saber o que fazer. E ao passar por situações adversas, Ele sempre estará do nosso lado, nos protegendo e nos resguardando. No entanto, para que tudo possa se dar exatamente dessa maneira, precisamos clamar a Jeová, suplicar em busca de ajuda, para que assim Ele venha em nosso auxílio. Então, jamais deixemos de orar a Deus. O segundo versículo selecionado é o Salmo 120, agora o versículo 7. Eu sou pela paz, mas quando eu falo, eles são pela guerra. Esse versículo nos ensina algo muito importante. Devemos sempre viver em paz. Se for difícil, tente viver em paz. Quando vê que está sendo insuportável, tente viver em paz. Pois quando estamos em paz, independente do que falamos, vai fazer com que ocorra brigas e intrigas. Então seja um pacificador, seja perdoador, e por mais que outros que tirem do sério, viva em paz. O Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim: Levanto os meus olhos para os montes, de onde virá a minha ajuda? Minha ajuda vem de Jeová, aquele que fez o céu e a terra. Então, como servos do Deus Altíssimo, jamais ficamos decepcionados com os governos atuais, pois sabemos que somente Jeová, através do seu reino, é que terá o poder e a estrutura correta de um governo. Pois somente Ele, como Criador do céu e da terra, pode vir em nosso auxílio. Sendo assim, diante de qualquer aflição, recorra a Jeová e receberá a ajuda necessária. O Salmo 121, versículo 3 passa a nos dizer: Ele nunca permitirá que seu pé escorregue. Aquele que guarda você nunca ficará sonolento. Imagine um pai segurando seu filho para que ele não caia, escorregue e nem bata no chão. Assim é o nosso Deus Jeová. Ele está nos guardando e nos protegendo em todos os momentos. Nunca deixará que caiamos, pois ele não dorme. Ele está atento 24 horas. Tendo essa certeza em seu coração, basta segurar bem forte nas mãos de Jeová e deixar ser guiados a lugares seguros. O Salmo 125, versículo 1 passa a nos dizer assim: Os que confiam em Jeová são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Já notou que quando ouvimos algo que sabemos que é mentira, porque conhecemos a verdade, ficamos tranquilos, pois estamos seguros na verdade? Assim é a nossa confiança em Jeová. Nada e ninguém, não importa o que digam, pode abalar nossa confiança em Jeová, pois Jeová é a própria essência da verdade, e a nossa fé nele irá nos fazer ficar resistente como uma rocha, firmes e fortes. E o Salmo 126, o versículo 5, diz assim: Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Que texto lindo, né? E maravilhoso, nos dando alegria e felicidade. Pois diz que aqueles que choram semeando se alegrará na colheita, ou seja, quando fazemos a vontade do Pai diante de provações e sofrimentos, proscrição e perseguição, mesmo com choro e angústia, estamos armazenando tesouros no céu. E no futuro próximo, colheremos todas essas bênçãos com alegria. Fazendo a designação número 4, que é iniciando conversas. Então, essa parte ela tem 3 minutos e será feito a forma de testemunho público. Então, nós podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Então Maria, ela diz: Bom dia, gostaria de ajuda para atravessar o sinal? Então Ana, ela responde: Bom dia, muito obrigada. É tão difícil encontrar pessoas prestativas. Então Maria fala: Imagina, é um prazer para mim ajudar quem precisa. Então depois, né, que atravessou a rua, Ana fala:
Obrigada pela ajuda. Você é religiosa? Então Maria diz: sim, sou cristã. Então Ana fala: já imaginava. Continue sendo assim que Deus vai continuar te abençoando e que mais pessoas possam ser assim como você. Então Maria ela fala: obrigada. Mas o que a senhora acha se o mundo tivesse mais pessoas que ajudassem o próximo? Então Ana ela diz: com certeza teríamos um mundo melhor, com mais amor. Maria fala: concordo com você. Você sabia que isso pode se tornar uma realidade? Então Ana ela diz: é mesmo? Não sabia. Então Maria ela diz. Então Maria ela fala: eu posso ler um texto para você, que é o livro do Salmo 37, 10 e 11? Então Ana ela responde: sim. Então Maria lê o texto e depois diz assim: viu? Quando chegar esse momento, só existirá pessoas boas na terra. Aí então se dará a sua esperança de mais pessoas prestativas e amorosas. Então Ana ela responde: entendi. E quando isso vai acontecer? Então Maria ela fala: olha, Ana, eu teria um grande prazer em lhe mostrar. Posso pegar o seu contato? Então aqui a gente termina essa designação e agora nós podemos fazer a análise da lição número 3, o ponto número 5, que é bondade. Seja prestativo. Então, usando de bom senso, veja se você pode ajudar a pessoa de formas práticas. Atos de bondade podem abrir as portas para uma conversa. Então, percebemos que durante a apresentação foi exatamente isso que aconteceu. Maria, ela viu a oportunidade de realmente ajudar uma pessoa que precisava atravessar o sinal e, ao se dar isso, abriu ou teve a oportunidade de dar um testemunho. Então, podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem nessa designação. Agora, a designação número 5, ela é cultivando o interesse. Essa parte ela tem 4 minutos e será feito de casa em casa. Então, na conversa anterior, a pessoa ela disse que não tem certeza se acredita no que a Bíblia diz. Então, vamos ver como é que as irmãs prepararam essa designação. Então, Maria, ela diz assim: bom dia, Ana. Tudo bem com você? Como prometido, aqui estou. Então, Ana, ela diz: bom dia, Maria. Que bom que você veio. Estava lhe aguardando. Entra, senta aqui. Então, Maria, ela diz: obrigada. E aí, como você está? Se sente melhor hoje? Então, Ana, ela fala: não muito. Na verdade, toda hora paro e penso que poderia ter sido eu no lugar dele. Ele acreditava tanto em Deus, ia direitinho para a igreja e olha o que aconteceu. Por isso que disse para você que acreditar na palavra de Deus é muito difícil para mim. Pois se Deus não conseguiu proteger ele, que tentava fazer a sua vontade, o que dizer de mim? Então Mariana diz: Ana, eu com certeza não vou conseguir mensurar o tamanho da sua dor. Mas me lembro que quando perdi a minha mãe, embora já fazendo parte de uma religião, eu tive sentimentos parecidos com os seus. Então Ana fala: é mesmo, Maria? Então me diz o que ajudou você a acreditar na palavra de Deus e tirar essa dor imensa que ficamos pelo resto da vida? Então Maria ela diz: olha, posso lhe dizer que a dor da perda é uma dor que nunca jamais irá passar. É como se fosse um ponto de cirurgia. Cicatriza, mas a marca fica. Assim é essa dor emocional. Podemos com o tempo amenizar, mas jamais iremos deixar de lembrar e sentir tristeza. Mas algo que me ajudou inicialmente foi entender que todo mal que acontece em nossa vida não vem de Deus. E acontece às vezes sem esperarmos. Veja só comigo o que diz o livro de Eclesiastes, o capítulo 9, o versículo 11. Então faz a leitura e depois continua. Quando fala aqui de imprevisto, significa que coisas acontecem em nossa vida sem ter a mão de Deus, mas simplesmente aconteceu. Então a Ana ela fala: tá, até aí tudo bem. Mas por que então Deus, sabendo de tais coisas, não acaba logo com tudo isso e elimina o mal,
acabando com tanto sofrimento dos humanos? Então Maria ela diz: mas ele fará isso, Ana, mas no seu próprio tempo. Não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que quando ele trouxer esse reino, ele acabará com tudo isso que consome a nossa alma. O livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, mostra isso. Faz a leitura e depois continua. Notou que esperança maravilhosa? Acredita que isso um dia possa acontecer? Então Ana ela fala: olha, Maria, quero muito acreditar, mas preciso de tempo. Então Maria continua: sim, é totalmente compreensível. Tudo na vida para se curar completamente leva tempo. Mas algo que pode lhe ajudar progressivamente é orar constantemente a Deus. Você tem esse hábito? Então Ana diz: tinha, mas com isso tudo acontecendo, acabei deixando de lado. Então Maria ela fala: então volte a fazer, pois Jeová é o nosso ouvinte de orações e está pronto para nos ajudar. Outra coisa que pode lhe ajudar é estudar a palavra de Deus regularmente, pois você vai compreender ainda mais como Jeová está livre dessas culpas e como podemos ter esperança de rever as pessoas que perdemos na morte. O que acha de analisarmos semanalmente um ponto a respeito dessa insegurança que você tem em acreditar na palavra de Deus? Então Ana ela diz: pode ser. Acho que vai ser bom para mim conversar com alguém que me entenda. Então aqui a gente finaliza essa designação e agora podemos analisar a lição número 9.5, empatia. Use informações que se encaixem nas necessidades da pessoa. Então, assim que possível, mostre como o estudo da palavra de Deus pode responder às perguntas dela e ajudá-la a ter uma vida melhor. Então, podemos dizer que foi exatamente isso que a irmã Maria fez. Ela usou a palavra de Deus, leu 2 textos específicos para poder ajudar a Ana a entender que Jeová não é culpado e como ela pode acreditar nas promessas de Deus. E no final, ela ofereceu um estudo bíblico que pode lhe ajudar a compreender melhor que todo mal que acontece não vem de Deus. Então podemos dizer que as irmãs também se saíram muito bem nessa designação. Fazendo agora a designação número 6, fazendo discípulos. Então essa parte está no livro, IFF, lição 16, introdução e pontos do 1 ao 3. Então podemos iniciar essa parte da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: muito bem, Ana. Então daremos início hoje à lição 16, que tem o seguinte tema: o que Jesus fez quando esteve na Terra. Antes de iniciarmos, gostaria de ouvir a sua resposta sobre Jesus. Quando você lê, ouve ou dizem para você sobre Jesus, como você imagina Jesus? Então Ana, ela responde: bem, quando penso em Jesus, sempre imaginei ele como um homem poderoso, em espírito, enquanto viveu na terra, e ao ser ressuscitado se tornou rei do reino de Deus. Então Maria, ela diz: muito bem, vejo que você está tendo a compreensão correta a respeito de Cristo. E além de tudo isso que você disse, ele fez algo muito importante que afeta diretamente todos nós. É o que veremos agora nesse estudo. Então, pode iniciar, por favor, fazendo a leitura do primeiro parágrafo. Então, aqui fica uma observação. Você vai ler ou não o parágrafo, fica ao seu critério. Então, você analisa se vai ficar bom ou não, ok? Eu aqui não vou fazer a leitura dos parágrafos. Então, dando continuidade, Maria ela fala: muito bem. Então, a primeira pergunta é: qual é o trabalho mais importante de Jesus? Então, Ana ela responde: era declarar as boas novas do reino de Deus, ou seja, o governo de Deus que vai resolver todos os problemas da humanidade. Então Maria ela diz: muito bem. E por quanto tempo Jesus realizou esse ministério? Ana responde: por 3 anos e meio. Maria continua: e durante esse ministério, o que mais Jesus fazia de acordo com Mateus 9:35? Então Ana ela responde: Jesus, além de viajar em aldeias e cidades ensinando, ele curava os doentes e também suas enfermidades. Maria fala: muito bem.
Pode ler o segundo parágrafo. Então, finge que fez a leitura, Maria continua. A pergunta: por que Jesus fazia milagres? Então, Ana responde: esses milagres que Jesus fez foi para provar que ele tinha sido enviado por Deus, mostrando assim que Jeová tem o poder de resolver qualquer problema no futuro. Então, Maria, ela continua. Muito bem. Pode fazer a leitura do parágrafo 3. Então, finge que fez a leitura, Maria continua. Então, a pergunta, Ana: o que podemos aprender da vida de Jesus? Então, Ana, ela responde: podemos aprender como ser obedientes a Deus. Jesus conseguiu em todos os sentidos, nem sempre foi fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo de Jeová ele conseguiu. Então, Maria diz: excelente. Então, quando fala em 1 Pedro 2,21 que Jesus deixou um modelo para nós, o que isso significa? Então, Ana, ela responde: imagino que seja para fazer igual. Então, Maria, ela diz: sim, o seu exemplo de dedicação a Deus, respeito pela sua palavra, pela pregação e ministério, devemos copiar igualmente, para que assim, como Jesus, alegremos o coração do Pai. Entendeu? Então, Ana diz: sim. Então, Maria diz: ótimo. Então, vamos passar para o Aprenda Mais. Então, aqui a gente finaliza essa designação e agora podemos fazer a análise da lição 11.3, que é simplicidade. Não fale demais. Então, em vez de falar tudo o que você sabe, e nós sabemos muitos assuntos, né? Às vezes queremos desenvolver muito assunto, mas vai atrapalhando o raciocínio do estudante. Então, se concentre na matéria que está na publicação. Então, depois de fazer uma pergunta, seja paciente, espere seu estudante responder. Respondeu bem? Maravilha, continua. Se ele não souber a resposta ou dizer ao contrário o que a palavra de Deus ensina, faça perguntas adicionais para ajudá-la a raciocinar sobre o assunto e quando o estudante entender a ideia principal, passe para o próximo ponto. Aqui eu não fiz com que o estudante falasse alguma coisa que fosse contrário a respeito da palavra de Deus, mesmo porque a matéria eu particularmente não vi a necessidade de fazer isso. Mas eu coloquei lá no final a resposta simples, né, do estudante, na qual ele disse que imagino que seja para fazer igual. Quando Maria ela pergunta como podemos seguir o modelo de Jesus. Então Maria, ao ver que Ana ela respondeu de uma forma direta, simples e objetiva, ela, embora não tenha respondido de uma forma clara, Maria ela foi lá, né, pincelou a resposta dela e desenvolveu um pouco mais. Então podemos dizer que nesse íntere as irmãs aplicou muito bem o ponto designado. Então podemos dizer que as irmãs também saíram muito bem nessa designação. Estaremos fazendo agora o nosso estudo, que se compreende no capítulo 20, e vamos fazer os parágrafos do 8 até o 12. E esse capítulo 20 ele tem o seguinte tema: a palavra crescia e prevalecia apesar de oposição. Mas hoje daremos início debaixo do seguinte subtítulo: raciocinando de forma persuasiva a respeito do reino. Então, já se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe essas informações com mais pessoas, para que assim outros possam ter oportunidade de também entender, compreender e preparar melhor o seu estudo. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 8. Paulo havia prometido retornar a Éfeso e ele cumpriu sua palavra. Mas observe qual foi o caminho que Paulo fez para retornar a Éfeso. Ele estava em Antioquia da Síria. O caminho mais fácil seria fazer uma pequena viagem até Seleucia, embarcar num navio e ir direto para Éfeso. Mas, em vez disso, ele viajou pelas regiões do interior. Segundo certa estimativa, a viagem de Paulo, conforme registrada em Atos 18:23 e 19:1, foi de cerca de 1.600 quilômetros. Por que Paulo escolheu o trajeto mais difícil? Porque ele queria fortalecer todos os discípulos.
Sua terceira viagem missionária, assim como as duas anteriores, exigiria muito dele, mas Paulo tinha certeza de que todo esforço valeria a pena. Hoje, o superintendente de circuito e suas esposas demonstram disposição similar. Nós somos gratos por seu amor abnegado. Então a pergunta do 8, que caminho Paulo fez para retornar a Éfeso e por quê? Então, ao invés de ir pela Seleucia, embarcar no navio e ir direto para Éfeso, ele preferiu ir pela região do interior. E ele fez esse trajeto porque queria fortalecer a fé de seus irmãos. Leitura do 9. Ao chegar a Éfeso, Paulo encontrou um grupo de cerca de 12 discípulos de João Batista. Eles haviam sido batizados no batismo de João, quando esse batismo não era mais válido. Além disso, eles pareciam saber pouco ou nada sobre o Espírito Santo. Paulo lhes explicou o entendimento mais atualizado e, como Apolo, eles se mostraram humildes e ansiosos para aprender. Depois de serem batizados no nome de Jesus, eles receberam o Espírito Santo e alguns dons milagrosos. Isso deixa claro que estar em dia com os avanços da organização teocrática de Jeová resulta em bênçãos. Então a pergunta do 9. Por que um grupo de discípulos precisava ser batizado novamente e que lição aprendemos deles? Então eles precisavam se batizar novamente, pois eles haviam sido batizados por João Batista, quando seu batismo não era mais válido. Por isso que eles tiveram que ser batizados novamente, mas agora em nome de Jesus, e receber o Espírito Santo. Isso nos ensina que precisamos estar em dia com os avanços da organização teocrática de Jeová. Leitura do 10. Logo aconteceu outro exemplo de progresso. Por 3 meses, Paulo pregou com coragem na sinagoga. Apesar de ele ter raciocinado de forma persuasiva a respeito do reino de Deus, alguns ficaram obstinados e se tornaram verdadeiros opositores. Em vez de perder tempo com aqueles que falavam mal do caminho, Paulo tomou providências para falar no auditório de uma escola. Os que desejavam fazer progresso espiritual precisavam sair da sinagoga e ir até o auditório. Assim como Paulo, nós talvez decidamos encerrar uma conversa quando percebemos que o morador não quer ouvir ou só quer discutir. Ainda há muitas pessoas semelhantes a ovelhas que precisam ouvir nossa mensagem animadora. Pergunta: por que Paulo saiu da sinagoga e foi para um auditório? E que exemplo isso estabeleceu para o nosso ministério? Então, porque alguns tinham se tornado opositores ferrenhos e obstinados. Então, Paulo ele não perdeu tempo, providenciou para falar no auditório de escola. Isso nos ensina que devemos encerrar uma conversa quando percebermos que o morador não quer ouvir, mas só quer discutir. Leitura do 11 e 12. Paulo talvez falasse naquele auditório todos os dias de cerca das 11 horas da manhã até por volta das 4 horas da tarde. Esse talvez fosse o período mais calmo do dia, mas ao mesmo tempo o mais quente, quando muitos paravam de trabalhar para comer e descansar. Se Paulo tiver seguido essa programação por 2 anos completos, ele passou bem mais de 3.000 horas ensinando a palavra de Deus. Essa é outra razão pela qual a palavra de Jeová continuava a crescer e a prevalecer. Paulo era diligente e flexível. Ele adaptou a programação de seu ministério às necessidades das pessoas naquela localidade. Qual foi o resultado? Todos os que moravam na província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Sem dúvida, ele deu um testemunho cabal. Hoje, as testemunhas de Jeová também são diligentes e flexíveis. Nós nos esforçamos para falar com as pessoas quando e onde elas podem ser encontradas. Damos testemunho nas ruas, no comércio e em estacionamentos. Podemos entrar em contato com as pessoas por telefone ou por carta. E, no serviço de casa em casa, fazemos esforços para encontrar os moradores
no horário em que é mais provável que estejam em casa. Então a pergunta parte A: como Paulo deixou um exemplo em ser diligente e flexível? Ele foi diligente pelo fato de pregar durante 2 anos no mesmo horário, das 11 às 4 da tarde. Ele era flexível, pois esse horário era o momento em que as pessoas provavelmente estavam parando para descansar ou almoçar, pois o sol já estaria muito quente. Parte B: como as testemunhas de Jeová têm se esforçado a ser diligentes e flexíveis em seu ministério. Então nós não somos diferentes, procuramos oportunidades quando e onde as pessoas podem ser encontradas, dando testemunho na rua, comércio, estacionamento, por telefone e de casa em casa, num horário que elas possam ser encontradas. Então podemos dizer que seguimos o exemplo do apóstolo Paulo nesse sentido. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter auxiliado em sua preparação e que assim vocês possam dar bons comentários. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.